Quando a gente fala em transição de carreira, em mudar de área, esse assunto ele é muito romantizado, principalmente nas redes sociais. A gente vê muito aquela história: ah, larguei tudo, comecei do zero, peguei uma bicicleta e saí por aí, fui morar numa Kombi, ou mudei da água para o vinho, enfim, são milhares de histórias que a gente vê e que a gente acaba romantizando tudo isso. Mas ninguém te fala o tempo que isso levou, muitas vezes, como foi difícil essa transição. Ninguém conta a real muito mesmo do que é ou do que você pode esperar, das dívidas que de repente você acumulou, do tempo que você levou para se organizar, se reorganizar. Então a gente acaba deixando isso, levando isso de uma maneira até que, olha, eu vou jogar tudo para cima também e vou fazer a minha transição de carreira, vou mudar de área, enfim, porque deve ser simples. Mas a real é que não é tão simples assim, né? E a gente tem que primeiro, antes de pensar em sair, mudando de área, fazendo uma transição de carreira, fazendo uma coisa muito na loucura mesmo, por que que as pessoas, depois de algum tempo que elas estão numa certa profissão, elas resolvem mudar? Primeiro, a gente tem que pensar que as pessoas elas se frustram. Claro, elas ficam frustradas ali por de repente ter estudado tanto, ter se dedicado tanto e não estarem colhendo os devidos frutos que elas certamente achavam que iam colher em determinado tempo, né? Primeiro começa daí a frustração que as pessoas têm e não ganhar o dinheiro de repente com o tanto de dinheiro que você acha que você conseguiria fazer com aquela profissão. Eu acho que de repente deve ser um grande motivo de você querer sair de uma profissão e migrar para outra. E por isso eu vejo um grande número de profissionais hoje em dia que estão desmotivados, que estão descrentes daquela profissão que um dia eles escolheram e decidiram seguir. Outra coisa que pega bastante também é a comparação. A comparação, eu me comparo com outro profissional da mesma área, eu vejo que nas redes sociais ele está estourando, ele tem muitos clientes, ele está atendendo muito, tem muitos pacientes, ou seja, eu fico me comparando, isso acaba gerando ainda mais frustração e eu acabo ficando travado. Porque eu faço assim, eu penso assim, poxa vida, eu tenho capacidade, mas eu não consigo chegar no nível que essa pessoa posta todos os dias, que ela coloca todos os dias. E por mais que a gente já sabe já, né, quais são esses mecanismos das redes sociais que, na grande maioria das vezes, não é nada daquilo que as pessoas colocam, aquilo de certa forma vai criando gatilhos e vai fazendo com que a gente fique parado ali e não se mova mais, porque a gente vai se comparando cada vez mais, né? Outra coisa é, depois de um certo tempo de profissão, a gente não se sentir reconhecido. Primeiro a gente não se sente reconhecido por familiares, por amigos. Depois a gente vai escalando, o mercado parece que não atende mais o que a gente quer ali, o que a gente busca, parece que a gente vai se tornando cada vez mais invisível, ou seja, a falta de reconhecimento é um dos fatores também que acaba pegando bastante e por isso as pessoas acabam optando por mudar de área. Mas o que eu quero te dizer aqui neste vídeo é que antes que você decida abandonar esta sua área, eu quero compartilhar aqui algumas ideias para você levar em consideração antes de tudo isso, antes de fazer até por impulsividade, ou porque você ouviu uma história, ou porque alguém te falou, ou mesmo porque te deu aquele rompante assim de repente, eu vou mudar, vou jogar tudo para cima.
Eu vou colocar aqui algumas ideias, até que eu, de repente, não levei em consideração quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu fiz uma transição de carreira aos 45 anos. E eu quero colocar aqui algo que você pode pensar antes de mudar de área também. Primeiro, eu diria o seguinte, para que você ajuste a sua mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente entra numa profissão e aqui é independente do tempo que você esteja nela, você precisa se colocar e entender que cada profissão faz parte de um jogo, faz parte de um cenário, e você precisa entender as regras desse jogo. Não importa se você é um advogado, se você é um médico, se você é um fisioterapeuta, se você é um dentista, se você trabalha com inteligência artificial, não importa a sua profissão. Dentro daquela área existem regras que já foram estabelecidas mesmo antes de você entrar nesta profissão. Então não adianta você entrar querendo jogar um jogo diferente, com regras diferentes. Não faz sentido, né? Pensa bem, você entra para jogar um jogo de pôquer com as regras de dama. Você não vai conseguir jogar exatamente aquele jogo e ter o mesmo desempenho. E muitas pessoas erram nisso, erram logo no começo. Elas entram para uma área que já está ali estabelecida no mercado, já contém suas próprias regras, seus próprios fornecedores, já tem o seu manual, e você ou não conhece quais são essas regras, ou você entra querendo estabelecer regras novas e diferentes. Isso não vai rolar. Então, primeiro você tem que ajustar essa sua mentalidade, onde você está entrando e também de que forma você vai colher esses resultados em quanto tempo. É um outro ponto que eu destaco também, porque não adianta você colher os resultados, desejar isso que aconteça do dia para a noite, porque demanda um tempo, ainda mais quando você entra para uma nova área. Isso sempre vai demandar um tempo de criação, de ajuste, de jornada mesmo. Ajustar o posicionamento é outra questão que muitos profissionais acabam não pensando durante sua jornada em uma determinada área. Eles simplesmente entram para o mercado e acham que o mercado já está devendo uma vaga para ele, já está devendo clientes, já está devendo pacientes. Não é muito assim que as coisas funcionam. Na verdade, não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, o mercado precisa ganhar uma certa confiança. Eles precisam confiar no que você faz. E isso só acontece com o tempo, com construção mesmo de posicionamento. Você precisa deixar muito claro o que você faz, para quem você faz, e ocupar um cantinho ali especial na cabeça dessa pessoa, na cabeça de quem vai te contratar. E dessa forma você vai construindo aos poucos. Esse posicionamento ele é crucial para que o mercado entenda quem é você, o que você faz, e vá considerando em um dia, em algum momento, te contratar. A outra questão que eu colocaria aqui é ajustar a sua energia, porque, mais uma vez, o mercado ele possui suas regras próprias e você muitas vezes vem com uma energia ali que você não sabe muito bem dosar e você não sabe muito bem como entregar aquele seu trabalho, né? Você sabe, cada profissão, cada tipo de profissão já possui algo relativamente muito lógico do que ela vai entregar e do que você precisa entregar. Faz sentido você, de repente, sonhar em ser bombeiro, mas ter medo do fogo? Ou trabalhar na área da saúde, determinadas áreas da saúde, que não seja administrativa, mas na área cirúrgica, por exemplo, e não suportar ver uma cirurgia? Não faz muito sentido. Então, isso você tem que ajustar, porque essa parte do que, poxa, não estou gostando disso, que acaba minando a sua energia. Eu vejo muitos profissionais falando assim, poxa, eu estou exausta de plantões em hospitais, a minha jornada é super cansativa. Poxa, mas isso é totalmente inerente à profissão que você escolheu. Uma enfermeira, por exemplo, isso vai fazer parte, não tem como você fugir disso.
A menos que você consiga algum tipo ali de trabalho, como eu disse, administrativo, fora muito daquele eixo normal, mas o natural dessa profissão é que você vá cumprir plantões longos em ambiente hospitalar, por exemplo. Não tem muito como fugir disso. Então, cada área já tem, como eu disse anteriormente, suas próprias regras e o seu modus operandi. Não adianta. Não adianta muito você pensar que vai ser diferente, né? Então, eu penso muito nisso. Antes de você pensar em sair daquela sua área, você tem que ajustar você. Porque muitas vezes a gente quer sair da área, mas o problema não é a área, sinceramente. O problema não é a atividade, o problema não é o mercado. Então, mudar de carreira não vai mudar, por exemplo, a sua falta de disciplina. Você já pensou nisso? Você tem que, de alguma forma ali, se investigar, buscar através do autoconhecimento por que que aquela área está frustrando você. Por que que aquela área que você escolheu, essa área que você escolheu, está minando a sua energia, está te desanimando. Mudar de área não vai resolver a sua insegurança, não vai resolver a sua falta de posicionamento. Imagina que se você não tem um posicionamento e você não soube construir esse posicionamento nesta área, você só vai levar esses problemas que você tem para a nova área. Tudo bem, você pode mudar e fazer a transição de carreira no momento que você fizer, que você queira fazer. Eu mesmo fiz, mas você tem que pensar muito bem o que foi que não funcionou nesta área para que você ajuste e não leve esses erros para a nova área. Senão o seu comportamento será o mesmo, né? Mudar de área não vai resolver, por exemplo, o seu problema de ansiedade. Se você acha que a nova área você consegue um sucesso relativamente rápido, pode ser que não também, pode ser que leve 1, 2, 3, 4 anos para que você consiga alguma posição satisfatória dentro dessa nova área. Se você já ficou ali um comportamento muito imediatista, querendo que as coisas fossem resolver ali em 6 meses, se você buscar isso na próxima área, a frustração será a mesma. Então são esses pontos que você deve considerar no momento que você decidir sair ou não desta área. E você sempre pode, antes de resolver, de criar esta mudança, fazer esses pensamentos mesmo e colocar no papel. Olha, você sempre pode mudar o seu público, você sempre pode ajustar, você sempre pode se reposicionar, você não precisa sair destruindo tudo, você não precisa sair mudando tudo. Então são ajustes finos que você pode e deve ir mudando, né? E muitas vezes não é mudando de carreira, muitas vezes é mudando de ambiente. Às vezes o próprio ambiente que você está trabalhando está fazendo com que você perceba ou tenha essa ideia de que a área não presta. A área é uma porcaria, a área foi um grande erro. De repente é a empresa que você está. De repente, numa outra situação, você se descubra amando esta área. De repente, com outros colegas de trabalho, você se descubra ainda mais apaixonada por esta área. Então, pensa nisso. O mercado, ele te dá sinais. Basta você ficar muito atento ali a quais sinais e que sinais são esses, né? E então, antes de pensar em qualquer outra coisa, eu diria o seguinte: ajuste seu público, vá migrando o seu nicho, mas sem pensar em uma ruptura muito forte, porque nem toda transição pode ser vista também como uma evolução. Às vezes é só impulsividade mesmo, às vezes é só algo querendo mudar de uma vez por todas ali, de uma só vez, né? Então, a pergunta real não é assim se você deve mudar ou não. Estou fazendo o máximo onde estou? Eu estou jogando o jogo direito de acordo com o mercado desta profissão? E para fechar, eu realmente já explorei todo o meu potencial aqui?
Eu queria que você refletisse em cima dessas questões, antes de sair decidindo e jogando tudo para o alto. Se você chegou até aqui, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.